Bom dia. Cumprimento especial ao professor Raul, querido governador Pezão, secretário Zé Afonso, secretários e participantes desse fórum. Eu só estou aqui no meio porque o Pezão disse que, como governador do Rio, ele manda. E determinou que eu ficasse aqui no meio. Quem deveria estar aqui era ele, que é o nosso anfitrião. Mas eu queria começar aqui dizendo que esse esforço do professor Raul e de vocês que estão aqui interessados nesse tema tem sido uma espécie de fio de esperança para nós, governadores, secretários, nesse momento em que a questão da Previdência se agrava a cada dia. O senhor não imagina, professor Raul, quanto o senhor nos estimula a brigar para que as coisas andem no país no sentido de uma concertação que signifique uma resolução futura. Eu vou sair daqui a 6 meses do governo, não vou conseguir alcançar esse futuro, apesar das minhas tantas brigas e lutas ao longo de 4 mandatos. Mas eu fico extremamente inspirado, energizado, quando vejo o professor Raul Veloso brigar, lutar, reunir os governadores, chamar os secretários e liderar essa cruzada em favor de algo que seja razoável, realístico no país, que seja sensato, equilibrado no país, que é mudar a Previdência. Agradeço muito ao Pezão pelo que ele tem feito para salvar o Rio de Janeiro e, consequentemente, ajudar a salvar outros estados. Com certeza, no futuro, o Pezão vai ser reconhecido como um governador que trabalhou incansavelmente, apesar de tantas vicissitudes, da doença, etc., dia e noite no Congresso, para tentar resolver uma situação difícil, quase que impossível de solução no Rio de Janeiro. A primeira questão que eu queria colocar, e o professor Raul já disse isso aqui, é que muitas vezes os governadores e prefeitos de cidades grandes são acusados de incompetentes, pouco resolutivos, muitas vezes de omissos ou de pouca coragem para enfrentar desafios graves. Isso não é verdade. Grande parte do problema que vivem os estados hoje se dão por conta de decisões que são tomadas no Congresso Nacional ou a partir de iniciativas do governo federal e que são compulsórias. Nós somos obrigados a cumpri-las. Nós não temos direito nem a espernear. Essas decisões são tomadas e nós somos obrigados a cumprir e pronto, acabou. Nós não temos mais o que fazer do ponto de vista de programas de austeridade, de teto de gastos, tudo o que tinha que ser feito já foi feito. Eu queria dizer a vocês que o maior percentual de cobrança previdenciária no Brasil é Goiás, 14,25%. Era 11%, eu aumentei para 12%, fui para 13%, 14,25%. É o maior percentual do Brasil. Só que isso é insuficiente. Nós precisaríamos de 40%, mais a parte do Estado, se nós quiséssemos fazer o equilíbrio atuarial. E se nós não tivermos uma reforma de Previdência que resolva pelo menos a questão da idade, os estados estão fadados à falência, não há dúvida sobre isso. Portanto, todo o esforço que a gente faz em vista de uma gestão moderna, eficiente, austera, responsável, será em vão se nós não tivermos algo que realmente resolva a questão previdenciária no nosso país, com consequência nos nossos estados. Esse é o quadro da crise que nós vivemos nesses últimos 3 anos. O PIB caiu a 3,8%, 3,6%, e a arrecadação federal caiu a 5,6% em 2015 e 3% agora, nesse ano, no ano passado. Para 70% dos brasileiros, os recursos públicos são mal utilizados. E para 80%, os impostos são altos e os serviços são precários, ruins. Quais são os desafios de uma nova gestão? Na visão da população, que tem toda a razão. Mais qualidade, foco e prioridade, visão de longo prazo. E mais produtividade, que
significa disciplina fiscal, financeira e na execução orçamentária dos nossos planos, parcerias fortes e governança efetiva. Coragem, criatividade e disciplina têm que ser os lemas dos governos. No caso de Goiás, nós tivemos, nesse último trimestre agora, um crescimento de mais de 4,5 vezes em relação ao PIB nacional. No acumulado do semestre, nós tivemos um aumento maior que o Brasil, de 1%, Brasil 0%, mas nesse último trimestre agora, nesse segundo trimestre, nós crescemos 4,6 vezes mais que o Brasil em PIB. Isso, é claro, com base no salto de 22% da agroindústria, da agropecuária. Nossa balança comercial já alcançou 44 meses seguidos de superávit. Só agora em agosto, 344 milhões de dólares. O saldo positivo pelo 8º mês no emprego, 8º mês do ano. Esses meses todos nós tivemos saldo positivo. Perdemos empregos para São Paulo e Minas Gerais. São os estados mais populosos. Somos o terceiro em termos absolutos e o segundo em termos relativos. Como eu disse no começo, os nossos governos fizeram um dever de casa. Nós só temos 10 secretarias, aprovamos a PEC do teto de gastos, que significa o limite na variação de inflação ou receita corrente líquida, que for menor. As nossas receitas primárias são superiores às despesas, isso em 2016. Nesse ano, nós já temos 105% de comprometimento. Sumiu aqui. Doutor Joaquim. Desligou. Bom, nesse ano agora, professor Raul, nós já temos um comprometimento de 105% da nossa receita com 4 despesas básicas absolutamente necessárias: folha, dívida, previdência e vinculações orçamentárias. Nós vamos ter que conseguir 5% a mais de receita extraordinária se nós quisermos chegar ao final do ano com a situação financeira equilibrada. Isso tudo apesar de todo o esforço que nós fizemos. Nesses últimos 2 anos agora, foi possível apresentar um plano de investimentos audacioso, 9 bilhões de reais, 3 bilhões na área de energia e saneamento privados, 1 bilhão em parceria com a Caixa Econômica e mais 5 bilhões de recursos de privatização, de fundos, etc., para investimento no Estado. Nós estamos com parcerias com todos os municípios, independentemente de partido, com investimentos vultosos, apesar dessa dificuldade para investimento. Nós não temos um centavo do Tesouro para investimento. Tudo que nós conseguimos foi através de outras fontes, de outras variáveis. Um dado importante, Pezão, em Goiás, e eu estou levando isso para o consórcio do Brasil Central, foi a criação do Goiás Mais Competitivo e Inovador. A gente trabalha o governo baseado em evidências. Onde estamos, metas, onde queremos chegar. Temos de 12 desafios prioritários, contemplando saúde, educação, segurança, infraestrutura e todos os principais indicadores de competitividade. Nós ainda não conseguimos alcançar os níveis de competitividade que a gente quer, porque os dados de competitividade são divulgados agora, se baseiam em 2012, 13, 14, 15. Nesse último ranking de competitividade, apenas um item se relaciona a 2016. Mas eu tenho certeza que já para o próximo ano nós vamos dar alguns passos, alguns saltos em relação à competitividade no ranking nacional. Nesse ano, agora, relativamente ao ano passado, um grande obstáculo nosso foi recurso para investimento. Nós caímos muitas posições nessa questão da gestão fiscal, porque não tivemos limite de dinheiro para investimento. Ao contrário desse ano, que a gente vai melhorar muito nesse aspecto, por conta de outras fontes para investimentos. Com base no GMCI, que é o Governo Mais Competitivo e Inovador, nós estamos criando uma aliança municipal. Vários dos indicadores de competitividade e inovação dependem de gestões municipais. E o Estado resolveu fazer aliança com todas as prefeituras, especialmente as 25 que têm maiores problemas em relação à atenção básica de saúde, déficit habitacional, acesso à educação infantil, mortalidade infantil, homicídios e aprendizado. Nós estamos fazendo uma aliança para que a gente consiga avançar
em alguns obstáculos que nos levem a melhor competitividade. Qual é o maior desafio de Goiás e dos governadores do Brasil? Em Goiás nós tivemos um recuo no número de servidores ativos, menos 17%, mas uma explosão do número de inativos, mais 58%. Estou colocando aqui ano após ano, de 2007 a 2017. Um dado importante. Há 10 anos atrás, em 2007, nós tínhamos um déficit previdenciário de 400 milhões de reais. Nesse ano nós chegamos a 2 bilhões de reais. Mais precisamente, 1 bilhão 960 milhões de reais. Em condições normais de temperatura, nós teríamos esse ano um déficit de menos de 1 bilhão. Minas, o senhor me disse que será 10. Menos de 1 bilhão. Só o déficit previdenciário, 1 bilhão 960, 2 bilhões. Não fosse o problema previdenciário, nós teríamos mais de 1 bilhão por ano para investimentos. Então, esse é um gravíssimo problema que a gente enfrenta atualmente. O mais grave do país. Ou a gente faz a reforma da Previdência, ou os estados vão falir. Não adianta esse esforço do PT, esforço gigantesco, monumental, maior do que o tamanho dele. Não adianta, não vai adiantar esse esforço para fazer todo quanto é tipo de ajuste, enfrentar todos os desgastes possíveis e imagináveis, se a gente não resolver o problema global da Previdência, que, como eu já disse, é compulsório. Lá em Goiás nós criamos a Previdência Complementar, criamos a PEC do teto, aumentamos a contribuição para 14,25, e isso não adianta. Para encerrar, professor Veloso, eu queria pedir ao senhor que continue nos liderando nessa grande batalha, aí, nessa grande guerra, por uma previdência justa, equitativa, por uma previdência que realmente possa equilibrar as contas do país e dos estados. Eu queria dizer que sem a reforma da Previdência, todo o esforço nosso será em vão. O Brasil não tem saída. E eu vou sair do governo daqui a 6 meses. Mas me preocupo com o governador que vai entrar no meu lugar e com os outros governadores. Porque se essas coisas não mudarem, e rapidamente, daqui a 1 ano, 2, não haverá mágica, não haverá governador que consiga governar qualquer unidade da federação. Eu não vou falar do Rio de Janeiro, não. São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, não haverá estado que conseguirá sobreviver. Todo mundo vai sucumbir se a gente não enfrentar esse assunto de vez. Não dá mais para aposentar funcionário, não vou citar de que área, com 45, 46 anos de idade, com salário de 30 mil, 35 mil. Nós temos 67% dos nossos aposentados, que são 64 mil, que recebem acima de 5 mil reais. Acima de 5 mil. A média é 5 mil. Agora, é impossível descrever a quantidade de servidores que ganham acima de 25 mil reais ou acima de 30 mil reais. Não há país que suporte isso. Não há estado que suporte isso. Não há governador que seja mágico. E quando essas coisas acontecem, jogam a culpa toda no Pezão, no governador Perillo e nos outros governadores, do Pimentel. Não há mágica. Ou a gente resolve essa questão, e o senhor é o fio de esperança com toda essa assistência aqui que nos resta, sem que a gente coloque o dedo na principal ferida do Brasil, chamada Previdência Pública. Obrigado a vocês.